Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui já na 11ª lição, 11º vídeo. Tem como tema Ansiando por Mais. Durante essa semana nós vamos estudar sobre o tabernáculo, sobre o santuário. Claro que o Ricardo vai trazer aqui todo o sentido do tabernáculo, temos algumas imagens aqui sobre o corbanote, e também teremos as entrelinhas seguindo a série de livros. O livro dessa semana é o livro que tem como título A Cabana do Pai Tomás, que é de uma autora americana que o nome é Harriet Beecher Stowe. E o vídeo foi publicado em 1852, retratando a questão da escravidão nos Estados Unidos e a libertação dos escravos. E claro, o Ricardo vai trazer aqui a história do livro e fazer o gancho com as entrelinhas. Teremos também a participação especial do Marcos André com o quadro Alinhando as Doutrinas, e o Marcos André também vai participar aqui na ponta da linha de terça, quarta e quinta, porque o nosso amigo Alexandre não está gravando aqui conosco, está finalizando o semestre, a graduação, o trabalho, e ele pediu um tempinho que ele não conseguiria gravar essa semana. Então vamos orar aí para que o Alexandre termine todo o seu trabalho, toda a sua carga aí dessas obras dele, ok, pessoal? Novamente, não esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, não esqueça de deixar seu joinha, não esqueça de você acionar o sininho, isso é muito importante para você receber os alertas. E claro, fica o apelo para você comentar aqui, para você reagir ao nosso conteúdo e compartilhar com seus amigos. Inclusive, teremos aqui um comentário de alguém que compartilhou com uma irmã, né, com a própria irmã. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento aqui da gente ler os comentários, ver o que vocês estão achando do nosso conteúdo e nos comunicarmos um pouquinho mais. Temos aqui um comentário um pouquinho triste, mas já eu leio ele. Nós temos aqui a Hilda Pinheiro, feliz sábado entre linhas, mais uma grande lição nas mãos da sabedoria de Deus que cresce neste canal com estes jovens. As melhores lições estão aqui. Obrigado, Hilda, né, a mãe do Ian. Um verdadeiro estudo de teologia para nós. Agradecemos muito o tempo que vocês dispõem para nós, estamos sempre compartilhando, Hilda e Ian. E nós também agradecemos, Hilda, né, o tempo que você compartilha aqui, o texto com a gente, todos os comentários. E a Hilda ainda fala assim que a irmã Rosa, oi Rosa, irmã da Hilda, amou conhecer vocês e a lição com vocês. Então, seja bem-vinda, Rosa, irmã da Hilda. Lembra muito quando éramos adolescentes e conhecemos a verdade com fabulosos jovens que, como vocês, cavavam fundo o tesouro da verdade. Muito obrigado, Hilda, por ter compartilhado conosco aí a história e ter trazido mais uma entrelinhariana, né, para o canal. Camilo dos Reis Neto, Shabbat Shalom, Deus abençoe grandemente, tenho aprendido constantemente um pouco do hebraico com vocês. Gosto demais dos pensamentos originais. Então, Camilo dos Reis, muito obrigado aí pelo seu feedback. E muito obrigado aí por você compartilhar conosco, né, o que você achou do canal. Não esqueça, Camilo, também de compartilhar aí no grupo da família, mandar para todo mundo. Vamos criar aí uma grande rede de estudo da Palavra de Deus. Maria Lúcia Machado Figueira, sempre à espera do estudo da lição nos entrelinhas. Louvado seja Deus, amém, por esse maravilhoso ministério. Tenho aprendido grandemente com vocês. Estou assistindo daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, um abraço para nossa irmã lá, Maria Lúcia, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha sogra, Esmeralda Viana, já estou aguardando aqui a lição. E a Marinalva Ferreira diz assim: oi, gente querida, sempre é um prazer estar escutando vocês. Grandes bênçãos pelo vosso trabalho, que cada dia está cada vez melhor. Lá de Astúrias, Espanha. Então, muito obrigado, Marinalva. Toda semana a irmã Marinalva comentando com a gente. Isso ajuda muito, pessoal, esses comentários, a promover o conteúdo na plataforma do YouTube, tá? Martins Jus, Deus estejam com todos. Show de pontuações acerca da lição. Que Deus ilumine todos hoje e sempre. Muito obrigado, Martins, pelo seu comentário. Acho que é a primeira vez que o Martins comenta com a gente, tá? Evilásio Krieger, que possamos entender através do estudo da perpetuidade da lei moral de Deus e sua importância na obediência e descanso, uma vez que Jesus
nos recria a sua imagem quando participamos do culto coletivo. É isso aí, Evilásio. O Lierson dos Santos, né, esposo da Lígia. Feliz sábado, uma feliz semana com Deus, meus irmãos. Lição maravilhosa, Lierson e Lígia, sempre lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hashtag do início ao fim. Casal sempre presente. Muito obrigado mesmo, pessoal. Helena Saraiva, super útil e relevante. Hashtag fui até o segundo Marcos. Feliz semana, meninos. Obrigado, Helena. Helena é outra também que sempre comenta conosco, sempre está presente. Se torna aqui já um rostinho conhecido aqui nos comentários. O Wilbert Gonçalves, agora deixa eu clicar aqui, pronto, já. Ele diz assim, Emuna Ricardo, traduz para mim aí, Ricardo, Emuna Ricardo, Emuná Ricardo. Bênçãos pela sua análise e pela profundidade da palavra de nosso Deus, tá? Mas está escrito aqui em espanhol, ok? Então, muito obrigado, Wilbert Gonzalez, por comentar conosco. Você só não colocou de onde que é, mas está escrito aqui em espanhol. Deve ser amigo lá da Espanha, lá de Astúrias, lá da Marinalva. Com certeza é um discípulo da Marinalva. Evelyn Horton, esse é o comentário um pouquinho triste, né? Mas agora ela está melhorzinha. Ela diz assim, oi meus irmãos queridos, feliz sábado. Estive ruinzinha, meu coração está querendo falhar, mas o Pai está cuidando dele. Aquele abraço de ursa e etc. Então, Evelyn, né, que Deus continue cuidando do seu coraçãozinho, que ele não falhe, que você fique forte aí, sempre disposta a estudar cada vez mais a palavra de Deus e que Jesus volte logo. Temos aqui a Evelyn pedindo também, né, orem por mim. Então, irmãos aí, intercessores, coloque no seu caderninho de oração o nome da Evelyn Horton, tá? Para que Deus cuide dela. Sandra Bittar, olá meninos e todos da família Entre Linhas. Acredito que a cada dia, com a proximidade da vinda de Cristo, necessitamos mais e mais estudar sobre o sábado, pois o inimigo utiliza das mais variadas estratégias para nos afastar do sábado e para os que não o guardam, continue não valorizando, não acreditando, não entendendo. A fala do Ricardo sobre as diferenças entre o humano e os animais, tanto para o bem como para o mal, lembrou-me a pesquisa genética japonesa Quimera. Acredito ser um excelente exemplo. Outro fato muito interessante é sobre a enzima P53, conhecida como a guardiã do genoma, pois caso uma célula não esteja ok, a P53 implode esta célula para que não cause dano às células vizinhas. E vocês sabem em quanto tempo a P53 faz isto? Acreditem, a cada 7 dias. Deus é inexplicável. Nosso Deus é Deus do impossível. Muito legal mesmo a correlação do Ricardo com os livros, quanto aprendizado, a habilidade de perceber que tudo está relacionado com tudo é uma habilidade que desenvolvemos com o conhecimento, com as relações que construímos com as pessoas, com a natureza e principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não consigo relacionar os conteúdos, os fatos, os conhecimentos, então necessito buscar as possíveis relações com mais conhecimento, trocas de experiência, diálogos, oração e etc. Estudar a lição com vocês nos propicia essa experiência quase que única. Que legal. O Espírito Santo guia vocês sempre. Amo quando o Marcos responde e comenta as questões no final. E a terceira pergunta, onde o sábado nos auxilia a ver as pessoas com os olhos de Deus, pois fomos feitos à imagem de um Deus que nos ama. Refletir e entender que Deus me ama, por quê? Como? Do jeito que eu sou. Não sei vocês, mas eu anseio pela eternidade para minimamente me aproximar deste conhecimento. Agradecida, hashtag fui até o Marcos, excelente semana a todos. Muito obrigado, Sandra Bittar, pelo seu comentário, por abrir o coração, por observar e também colocar aqui as suas experiências com conteúdo. Lipinho Gamer, bom dia, irmãos Entre Linhas, queria deixar uma pergunta. Sabemos que o quarto mandamento é o sábado moral da lei de Deus, mas muito utilizam Levítico, capítulo 23, dizendo que o sábado não é moral, e sim cerimonial. Como refutar essa ideia? Pois, se lermos em Levíticos 23, está dentro de um contexto dos sábados cerimoniais. E ele coloca, disse o Senhor, Levítico 23, verso 1, disse o Senhor a Moisés, fala aos teus filhos de Israel e diz-lhe, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então, o Limpinho Gamer já deixa aí uma pergunta sobre o sábado, se ele realmente é moral ou se ele realmente é cerimonial. Então, pessoal, aproveita aí nos comentários,
né? E responda aí o Limpinho Gamer. Maria Lima, gosto muito desse canal. Geraldo Moreira, muito bom. Embaixador em Promove Adilson, feliz sábado. E claro, João Cavaco, que coloca aqui sempre um obrigado pelo seu testemunho em relação ao dia designado por Deus Triuno como o único santo tempo de descanso e criação na sua paz. E ele coloca aqui um gostoso comentário que fala no final: Deus nos abençoe nessas 24 horas. Cavaco Peregrino Dias, de Lisboa, Portugal. Muito obrigado, pessoal, pelos seus comentários, pelo seu feedback. Temos também o pessoal que participou, né, da live, né, durante o lançamento do vídeo. Temos lá o Lohan Souza, Marçal Filho. Quem mais participou? Ézio Amorim, Edilza Nascimento, Cristina Araújo, o Marcos estava lá, eu estava lá, o G. Vitorino, quem mais? O Wilbert Gonçalves, que depois comentou aqui, né? Edilza Nascimento de novo e Girlande Silva Bento, mais uma vez lá comentando. Então, muito obrigado, pessoal, que participa ao vivo, né, quando é lançado lá em tempo real, e quem comenta depois, tá? Muito obrigado mesmo, tá? É meio longo aí, mas agora você pode pular, né? Quando já estiver sido lançado, você dá uma puladinha. Então, pessoal, vamos agora, né, entrar aqui na lição. Vamos iniciar então essa lição com uma oração e vamos também, claro, alinhar o tema da lição aqui com as doutrinas bíblicas. Quem faz isso toda semana é o nosso parceiro aqui, o Marcos André. Então, Marcos, é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Como fazemos sempre, vamos dar início ao estudo dessa semana com uma oração. E eu convido você a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença te pedindo que o Senhor nos encha do Teu Espírito para que assim possamos compreender melhor aquilo que o Senhor tem a nos revelar através do estudo da lição dessa semana. Nós te pedimos, Senhor, que sejamos guiados em todos os momentos para que assim possamos aprender a Tua vontade e possamos receber força do céu para cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Nós te pedimos também que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que nos acompanha, para que assim, Senhor, possamos todos estar no mesmo espírito desejosos de alcançar o padrão que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós te pedimos isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro onde nós destacamos algumas das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana tem como título Ansiando por Mais e trata de algumas histórias do Antigo Testamento, algumas histórias do passado que são utilizadas, que podem ser utilizadas como exemplos para nós hoje. E o autor ele traz então algumas camadas um pouco mais profundas no estudo da Bíblia, né? A Bíblia ela pode e deve ser estudada em camadas, né? Por exemplo, a primeira camada, a mais superficial, é quando você lê a história, por exemplo, a história de Moisés. Você lê a história de um homem que nasceu no Egito, que foi levado para a casa do faraó e que depois foi chamado para tirar o povo ali do deserto, do Egito, e levar para o deserto e tal. Então essa é a história de Moisés, a história superficial que qualquer pessoa pode ler e compreender. Existe uma camada um pouco mais profunda, né? Que é quando você consegue extrair ensinamentos morais dessa história, né? Você pega a história de Moisés e começa a ver como as atitudes dele, quais foram as atitudes que ele tomou e quais foram as consequências dessas atitudes. E você então pode utilizar essa história para a sua própria vida, para os seus próprios exemplos. Olha, se eu tomar essa mesma atitude, se eu tomar atitudes parecidas com essa, eu posso então ter consequências parecidas com as que Moisés tem, tanto para o bem quanto para o mal, né? E a camada mais profunda, que é a que o autor parece querer atingir aqui, é a camada onde nós encontramos o plano da salvação, algo mais profundo por trás. Por exemplo, a história de Moisés é a história daquele que saiu do palácio, foi para o deserto para promover a salvação do seu povo. Então é a história de Jesus, ela é um símbolo da história de Jesus, né? Lá no deserto, Moisés oferece a sua vida, né? Ele oferece a sua vida em favor do povo, quando Deus queria destruir o povo. Então isso Moisés, ele claramente tipifica a história de Jesus, mas para isso você precisa buscar essas camadas mais profundas, um estudo com um olhar um pouco mais espiritual, um olhar um pouco mais guiado aí
pela Bíblia como um todo, né? A Bíblia, todas as histórias da Bíblia, de alguma forma, elas refletem ali o plano da salvação. Elas de alguma forma nos mostram o plano da salvação, nossa necessidade da salvação em Cristo Jesus. Na parte de domingo, o autor traz como título Batizado em Moisés. E o autor utiliza lá a narrativa do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 para falar a respeito de alguns símbolos do passado que têm significado no plano da salvação. Eu quero aproveitar esse tema para falar sobre a nossa doutrina número 15, a doutrina do batismo. O próprio batismo ele é um símbolo de algo maior, ele foi deixado como um símbolo de algo maior, que é o símbolo da nossa morte e ressurreição em Cristo. Então, simbolicamente, no batismo, nós deitamos, morremos, somos sepultados ali com Cristo e nos erguemos com Cristo para uma vida nova. Como nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 6. Essa morte e ressurreição, segundo o exemplo do apóstolo Paulo, ela aconteceu com o povo de Israel, como um simbolismo, quando o povo saiu da escravidão do Egito e entrou no deserto sob o domínio do Senhor. Eles passaram a viver ali, então, sob a tutela do Senhor, como acontece conosco também. Nós encontramos com Jesus Cristo enquanto ainda somos pecadores, somos resgatados do pecado, morremos no batismo para o pecado e vivemos para uma nova vida com Cristo. No entanto, esse simbolismo do batismo como um arrependimento, como um encontro com Jesus, como a morte para a antiga vida e um nascimento para uma vida em Cristo, ela também foi representada pela nuvem que cobria diariamente o povo. Essa nuvem, ela batizava o povo todos os dias, nos mostrando que todos os dias nós precisamos buscar o batismo diário em Cristo. Todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, abandonar um pouco mais a escravidão do pecado para vivermos para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, que essa seja a nossa experiência diária com o batismo. Na parte de segunda-feira nós temos como título Ritual e Sacrifício. E nessa parte da lição o autor chama atenção para os ritos do santuário hebraico como símbolos do que acontece no santuário celestial. Essa é a nossa doutrina número 24, o ministério de Cristo no santuário celestial. Essa é a nossa crença, uma das nossas crenças mais distintivas, quando nós cremos que, especialmente na parte que nós cremos que desde 1844 Jesus Cristo deu início ao dia escatológico da expiação, quando ele começa o julgamento. Nós cremos que esse julgamento ele começa pelos mortos, por aqueles que já descansaram, sejam os mortos no Senhor ou aqueles que não aceitaram a Cristo também, eles começam a ser julgados a partir de 1844, isso nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 11, a partir do verso 18, verso 18 e 19 fala sobre isso, deu início ao julgamento pelos mortos, e em seguida o julgamento, quando termina o julgamento dos mortos, quando começa o que nós chamamos de fechamento da porta da graça, começa o julgamento dos salvos, dos santos, que são chamados de santos. Isso nós encontramos lá em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 17. Ali, então, começa o julgamento pela casa de Deus. Diz que o julgamento ele começa pela casa de Deus. Nós encontramos isso também em Apocalipse, no capítulo 11, quando diz ali que é para medir, e pede para medir especialmente aqueles que estão nos átrios do Senhor. E, em seguida, então, que é a parte final do julgamento, julga aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e que ainda permanecem vivos, aqueles sobre o qual o juízo descerá logo quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. Essa nossa crença, ela, como eu disse, é uma crença muito distintiva da Igreja Adventista, mas são verdades muito claras de serem compreendidas pela Bíblia quando nós vamos às Escrituras. Na parte de terça-feira nós temos como título o exemplo de descanso. A partir desse ponto o autor ele entra em Hebreus no capítulo 4, quando o autor de Hebreus começa a utilizar alguns eventos, alguns episódios do passado para tratar de eventos escatológicos, eventos que vão acontecer no final dos tempos, eventos que vão traçar definitivamente uma linha entre o final do pecado e o descanso definitivo em Deus. E nós podemos também estabelecer esses paralelos. Por exemplo, o povo de Deus foi retirado do Egito com a mão forte do Senhor, retirado da escravidão, retirado da presença
do pecado, da presença dos ídolos do Egito. E isso nós podemos aplicar na nossa doutrina número 25, que é a doutrina sobre a segunda vinda de Cristo, quando Cristo virá e nos resgatará aqui desse mundo, nos retirará aqui desse mundo, para que possamos viver plenamente na sua presença por toda a eternidade. A partir desse momento, nós estaremos plenamente na presença do Senhor Jesus Cristo. Na quarta-feira, o autor traz como título Não Endureçam o Coração, e fala sobre o evento do deserto. O povo foi levado para o deserto, Deus estava presente com eles em todos os momentos, como eu já disse. Deus os alimentava enquanto eles dormiam, quando eles acordavam, o maná já estava estendido ali sobre o chão para que eles pudessem colher e se alimentar livremente. Deus os sustentava em tudo que eles precisavam, mas mesmo assim, em algum momento, eles estavam rebeldes contra Deus, porque Deus ainda não havia dado a eles o descanso definitivo, a entrada em Canaã. Isso nos lembra da nossa doutrina número 27, que é a doutrina sobre o milênio e o fim do pecado, quando Deus ele finalmente estará junto conosco, nós estaremos na presença de Deus por todo o milênio, durante todo o milênio, mas não estaremos no nosso local definitivo de descanso. E ali nesse momento nós vamos poder analisar as histórias do passado, nós vamos poder ver como cada pessoa foi julgada, e assim como o povo estava no deserto, conhecendo sob a mão boa do Senhor, que os alimentou, que os cuidou, nós estaremos também conhecendo sobre o caráter do nosso Deus, que foi quem julgou todas as nações da terra, julgou todas as pessoas da terra, e nós vamos estar ali vendo como que Deus julgou e qual foi a justiça utilizada por Deus, qual foi o padrão de justiça utilizado por Deus, e isso vai fazer com que conheçamos melhor o nosso Senhor, conheçamos melhor o caráter do Senhor, apesar de nós estarmos abrindo os livros, conhecendo as pessoas, mas nós vamos entender qual o padrão de justiça que o nosso Senhor utilizou para julgar todas as pessoas. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Conquistando uma Cidade Celestial. E aqui ele fala do descanso definitivo, que será quando Jesus Cristo voltar e finalmente estabelecer a Nova Jerusalém aqui na Terra. E nós temos a nossa doutrina número 28, que é a doutrina sobre a Nova Terra, que é o nosso local definitivo de descanso. É a cidade que nós almejamos, é o que nós almejamos no final. Ali, como nós podemos ver em Apocalipse, no capítulo 21 e 22, nós estaremos para sempre na presença do Senhor, seremos sacerdotes do nosso Deus, ministrando definitivamente no santuário do nosso Deus. O próprio Deus estará conosco e nós estaremos para sempre. O Apocalipse 21, ele fala sobre coisas maravilhosas, sobre ruas de ouro, sobre cidades ornadas com pedras preciosas, sobre portas com pérolas, mas o definitivo mesmo, o mais importante dessa nova cidade vai ser o fato de que Deus estará ali. Apocalipse 21, verso 3, nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Então que esse desejo de estar para sempre na presença do Senhor não fique reservado somente para o futuro, mas que hoje possamos ter esse desejo de estar na presença do Senhor em oração, de estar na presença do Senhor estudando a sua palavra, de estar na presença do Senhor na sua casa, quando nós congregamos uns com os outros, e de estar na presença do Senhor por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Termino aqui a minha participação. Daqui a pouco volto. Hoje volto com uma participação especial e no final com a nossa oração final. Daqui a pouquinho estaremos juntos. Um abraço e até daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Lição número 11. Ansiando por mais. O verso para memorizar, o verso áureo. Ora, estas coisas se tornarão exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Nós vamos entender nessa lição quem são eles, o que foi que afinal de contas que eles cobiçaram. Então a análise do verso áureo, ela vai ficar resguardada para a lição de domingo, porque o verso áureo é justamente 1 Coríntios 10, 6. E na lição de domingo será analisado 1 Coríntios do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 11. Bom, gente, a lição de sábado é uma introdução
onde se apresenta a narrativa de um museu em Nova York, onde tem uma maquete arquitetônica da cidade de Nova York, só que da cidade de Nova York de 1964, que teria sido feita por 100 artesãos. Houve uma pequena atualização desta maquete na década de 90, logo ela não representaria exatamente o que seria Nova York nos dias de hoje, falando de 2021. Deve ter o Trade Center. E a razão para a qual é feita esta narrativa é para falar que existe uma cópia no museu, que não é propriamente a cidade em si, mas que representa. É um símbolo um pouco menor, é uma cidade em miniatura, é algo que serve para lembrar como era Nova York no passado, na década de 90, uma vez que foi feita essa atualização, e comparar isso com o assunto principal da lição dessa semana, que é o Mishkan HaKodesh, ou Beit Mikdash. Mishkan HaKodesh é o tabernáculo de santidade, ou a casa de santidade, casa de santidade, que funciona da mesma maneira que aquela maquete que está lá dentro do museu. Ela é símbolo de outras coisas, é símbolo de coisas maiores, de coisas celestiais. E nós vamos falar disso hoje na lição. Nós vamos trazer aqui o que propriamente o Mishkan HaKodesh representa e o que os Korbanot representam. Vamos lá, gente. Então, sábado é só uma introdução simples. Vamos para o domingo. Batizado em Moisés. Nós vamos entender isso quando nós analisarmos o segundo versículo de 1 Coríntios 10. Por quê? Porque o texto-chave da lição de domingo é justamente 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 11. Então vamos fazer uma análise aqui verso a verso, versículo a versículo, melhor dizendo, e a gente vai fazendo algumas considerações. Então vamos lá. Bom, primeira coisa que vocês vão deixar claro na classe é que o texto, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. Esta igreja composta em sua maioria por gentios. Obviamente que tinham judeus lá. Mas vamos lá. Ora, irmãos. Então ele está chamando a igreja aqui de irmãos. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Primeiro, quem são esses pais? O apóstolo Paulo está se reportando aqui ao Israel que saiu da terra do Egito, de Israel que foi liberta da escravidão do Egito. Este mar aqui pelo qual eles passaram é o Mar Vermelho. E esta nuvem também pela qual eles passaram, em hebraico nuvem é anã. Esta nuvem era aquela coluna que os protegia durante o dia e durante a noite. E para isso eu vou trazer o comentário, gente, aqui de Albert Barnes, que fala que no Bamildebar, no ermo, ou seja, no deserto, depois que Israel saiu do Egito, eles tinham a Shekhinah. Então essa nuvem, Anã, ela representava a Shekhinah, a presença de Deus. Ainda no comentário de Albert Barnes, fala o seguinte, olha, que eles passaram pelo mar, e eu acrescento esse comentário de Albert Barnes com o comentário de Adam Clarke, que ele fala que esta nuvem tinha 3 finalidades, 3 funções. Primeira, durante o dia ela funcionava como um pilar para dirigir o povo, para conduzir o povo. Segundo, durante a noite funcionava como uma coluna de fogo para proteger do frio da noite. Gente, o deserto não tem vegetação, então durante o dia é extremamente quente, durante a noite é extremamente frio.
E a terceira função que Adam Clarke fala é que funcionava como uma cobertura, tanto durante o dia como durante a noite. Durante o dia, como já adiantei para vocês, para proteger do extremo calor, e durante a noite para proteger do extremo frio. E o Adam Clarke, ele traz um comentário que também eu acho muito interessante, gente. Ele fala que esta nuvem era como se eles tivessem sido aspergidos e envoltos por um vapor aquoso. Então essa Shekhinah, gente, que é como se o Eterno estivesse abraçando aquele povo durante esse tempo no ermo, no deserto, em Bamidbar. Continuando, gente. Então vamos agora para o segundo versículo, no 1 aos Coríntios 10, versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Aqui o Tevila, ou seja, o batismo em Moshe, ele ocorre na nuvem, que nós já trouxemos o comentário para vocês de Adam Clarke, que a gente podemos usar, que é como se fosse um invólucro, um abraço do Eterno aquoso para protegê-los das intempéries do deserto. E isso era um batismo em Moisés. Moisés, gente, vamos recordar que é importante a gente destacar que Moisés, assim como outros personagens bíblicos, ele, em alguns momentos, em algumas ações, em algumas situações da vida, ele respondeu de certa maneira, demonstrando uma faceta, um elemento do caráter do Mashiach, um elemento da missão do Mashiach, um elemento da função do Mashiach, um elemento da emuná. Porque emuná é fé, mas emuná também é função. Então nós olhamos o Velho Testamento, todas aquelas histórias que são histórias literais, e cada um daqueles personagens, através de Ruach HaKodesh, através do Espírito de Santidade influenciando essas pessoas, eles demonstraram uma faceta, uma peculiaridade da emuná do Mashiach, da missão do Mashiach, da função do Mashiach. E Moisés, quando ele se coloca no lugar do povo, ele fala para o Eterno o quê? Ele fala para o Eterno, não, se for preciso, risco o meu nome do livro da vida, mas poupa esse povo. Obviamente que o Eterno diz não, porque Moshe, ele é um profeta, é um navi, mas ele não é o Mashiach. Mas ele perdoa o povo, mas ele perdoa o povo assim como aconteceu com Abraão. Nós vemos lá na Torá, pelo que tu fizeste, Abraão, serão benditas todas as famílias na terra, mas não necessariamente que ele cumpriu toda a obra. Não, pelo que tu fizeste, Abraão, virá o Mashiach. Então existe em Abraão um elemento, um fragmento do caráter do Eterno. Existe em Isaac um fragmento da função do caráter de Yeshua. Existe em Moisés também um fragmento. Agora, só em Yeshua nós encontramos a soma, a totalidade de todos esses elementos que são necessários para o Yom Kippur, para a expiação verdadeira de pecados. Vamos lá, gente. Então, a gente vai analisar agora o versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem, Anã, e no mar, Ain. O que significa isso? Primeiro, Moisés era o líder religioso daquele povo que conduziu o povo para a libertação do Egito. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, aquilo é um Tevila. Aquilo é o povo sendo batizado. Aquilo é o povo recebendo o batismo, o Tevila. Como eu falei para vocês, gente, Moshe é uma representação, uma pálida representação de alguns elementos do Mashiach. Então aquilo é como se fosse um batismo do Espírito Santo, de Ruach HaKodesh, um batismo
que nos leva à libertação em Yeshua. Seguindo, eu trouxe mais algumas coisas aqui, gente. Vamos para o versículo 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra espiritual era Cristo. Novamente, aqui agora para a gente entender aqui, gente, veja bem, essa pedra espiritual é Cristo. Quando a gente fala de personagens vivos, fica até mais fácil a gente entender a alegoria. Eu vou explicar para vocês a questão do método Pardês, para a gente saber distinguir o que está acontecendo aqui. Primeira dimensão, vamos dizer assim, do método Pardês é Peshat. Peshat é o que? Interpretação literal. Segunda é Remez. Remez é interpretação alegórica. Terceira é Drash. Drash é por comparação, integralidade, é uma visão mais ampla, mais completa. É aquela visão onde você busca comparar versículos, juntar ensinamentos da Torá com a Brit Hadashah, os Salmos e assim por diante. É uma visão mais geral, uma visão mais ampla, é um princípio integrador, um princípio global dos textos revelados, vamos dizer assim. E Sod é o oculto. Vamos entender primeiro essa questão de oculto, porque tem muita especulação às vezes em cima do Sod, se criam uns ocultos assim que são até estranhos. Gente, o oculto que nos é mais útil é o seguinte: o Mashiach estava oculto no Velho Testamento, na Torá. Ele foi revelado aos poucos. E na Brit Hadashah nós vemos justamente essa subsunção daquilo que estava oculto. Na Brit Hadashah nós vemos a junção do literal com o alegórico. Nós vemos a atuação do Espírito Santo em histórias literais, construindo também para nós significados maiores através de alegorias em cima de histórias que literalmente aconteceram. E para nós abstrairmos esses significados, nós precisamos de Drash, nós precisamos dessa visão integradora. Vamos lá, gente. Então, note o seguinte: beberam todos da mesma bebida espiritual. Vamos recordar que história que é essa lá do Shemot? Eles estavam no ermo, no deserto, falta de comida. Moshe toca na pedra e sai água da pedra. Então, isso literalmente acreditamos nós que aconteceu. Agora aqui o apóstolo Paulo está falando de uma pedra que andava. Isso daqui é uma alegoria. E depois ele fala que esta pedra é o próprio Cristo. Então vamos agora para o versículo 5, gente. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Quem são eles? Aquele povo que saiu da terra do Egito. Pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram exemplos, figuras para nós, para que não cobicemos, ou, em outras traduções, não sejamos cobiçosos destas coisas más, como eles cobiçaram. E aqui nós entramos na ponta da linha que o autor da lição traz o original grego, ele chama de tipos. Em português, a palavra tipo tem por base este substantivo grego. Tipo seria aqui um exemplo, nunca é uma coisa original, mas um símbolo ou representação dela. É um modelo de outra coisa. E eu trago para você, gente, duas expressões hebraicas que podem ser úteis aqui. A primeira expressão é dogma, e essa expressão significa exemplo, amostra, tipo, modelo ou padrão. Mas tem uma outra expressão que também se adequa com essa história, que seria mofet, que significa exemplo, modelo, só que também significa provas, significa sinal, significa milagres. Então nós temos um povo que além da sensação da presença de Deus, ele vê, ele enxerga, ele ouve, ele tem todo o aparato empírico à sua disposição
para perceber os milagres, para perceber a prova diante dos seus olhos, aos seus ouvidos, ao seu tato, da Shekhinah, da presença de Deus ali no deserto. Mas eles, segundo o apóstolo Paulo fala no versículo 6, cobiçaram coisas más. Eles cobiçaram as especiarias do Egito. Eles estavam ali, gente, o próprio Eterno providenciando tudo para eles, o maná, o pão que caiu do céu, a água que saía miraculosamente da rocha, provavelmente um abraço úmido e aquoso para refrescar o calor do deserto, aquela nuvem protetora que guiava, que estava em torno deles. Mas eles estavam cobiçando as especiarias do Egito, a escravidão egípcia. Eles prefeririam ser escravos do que ser livres, e livres na presença de Yeshua. Eu lembro, gente, vocês podem trazer também para a classe de vocês, eu lembro de um poema, um pedaço de um poema, o final do poema talvez não tenha tanta relação assim, de Carlos Drummond de Andrade. Ele fala o seguinte, que o pássaro, ele está livre na prisão do ar. Então veja bem, se eles... É a mesma coisa do Salmo 28, o Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada. Então se você está numa prisão, mas essa prisão ela é feita de elementos que são próprios à sua natureza, então se você tem uma natureza que alimenta Yetzer Hatov, você não vai se sentir preso em lugar nenhum. Mesmo que você esteja no deserto, você vai se sentir num oásis. E de certa forma, a Shekhinah era para esses homens um oásis no deserto. Mas eles se sentiam escravos, eles sentiam falta da escravidão. Por que razão? Porque o elemento de tudo aquilo que era de bom, que lhes estava sendo ofertado, não fazia parte da natureza deles. A natureza deles era má. Então, se você adora chocolate, se a coisa mais gostosa do mundo é chocolate para você, se você estiver preso numa prisão de chocolate, você vai se sentir livre. Se você tiver nessa prisão tudo aquilo que você ama, vamos dizer assim, tudo aquilo que você mais ama e mais deseja na vida, você vai se sentir livre. Então eles estavam no deserto, só que o Eterno estava lá. Então se eles amassem o Eterno, eles deveriam se sentir livres. Vamos lá, vamos continuar, gente. O verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Idólatras por quê, gente? Logo que eles saíram do Egito, eles pegaram tudo aquelas joias, ouro e prata e fizeram um bezerro de ouro. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. Gente, provavelmente aqui é uma referência a Números 25:9, que conta a história de como acabou esta epidemia, provavelmente em razão à adoração a Baal Peor. E fala o seguinte, gente, veja bem, quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas e que já havia matado 24.000 pessoas. Aqui nós temos, vocês podem notar, uma pequena diferença, já que o apóstolo Paulo fala em
23 mil pessoas. E a explicação, gente, que nos é dada dessa diferença de 1000 é a seguinte, que Ellen White nos fala que 23 mil, como está lá em 1 Coríntios no capítulo 10, e 24 mil, que nos é dado lá em Números 25, essa diferença de 1000 é porque 23 mil morreram da epidemia e 1000 foram enforcados. Vamos voltar então agora, gente, a questão aqui na ponta da linha. O autor da lição ele vai seguir lá para o Shemot 25:9 e ele fala o seguinte, em que Deus tinha mandado Moshe construir um santuário no deserto, ou seja, um Mishkan HaKodesh, ou um Beit Mikdash, é o tabernáculo no deserto, de acordo com o modelo que ele tinha visto no monte. A questão é que o santuário terrestre, com seus ritos e procedimentos, eram exemplos. A expressão aqui, gente, é tivnut, que significa modelagem, formatação, estrutura de coisas celestiais. Então nós temos o Mishkan Kodesh e o Kohen, que são os sacerdotes, que faziam rituais, que estão ligados ao Corban, que nós vamos falar mais sobre o Corban na lição de segunda-feira. Vamos seguir aqui então, gente. Agora nós vamos para 1 Coríntios 10:9. E não tentareis a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. O que aconteceu aqui, gente? Eles, novamente, idolatria, e eles foram acometidos por serpentes no deserto, e daí o Eterno ordenou, uma mitzvah, que se construísse uma serpente, e toda vez que eles olhavam para a serpente, eles se curavam das picadas daquelas serpentes no deserto. Essa serpente, a interpretação, vamos dizer assim, que é dada, é que é um símbolo de Cristo. Por quê? Ratat é pecado, em hebraico. Mas ratat também significa o animalzinho sacrificado para a expiação de pecados, o cordeirinho. Significa o ato de conseguir, a ritualística também. Então, o ratat está conectado. Então, quando você olha a Cristo, é por quê? Cristo se fez ratat, ele se fez pecado, ele se fez cordeiro, se fez sacrifício expiatório. Então quando você olha para Cristo, é como se você olhasse para o seu pecado. Porque foi o seu pecado que levou a Cristo a se fazer carne, habitar entre nós, viver uma vida de justo, não merecedor da morte, mas ser crucificado, passar por morte de cruz. Então ele se esvazia, se aniquila algumas vezes, se aniquila de sua natureza divina e se faz carne. Ele se aniquila de sua natureza enquanto homem justo e se faz ratat, se faz pecador, ele se faz pecado como um substituto, não necessariamente porque ele cometeu algum pecado. Tanto é que o animalzinho do sacrifício, do Corban, era sem mácula, sem nenhum defeito, porque o Mashiach teve uma vida sem pecado, mas ele se fez na sua morte, se esvaziou de sua natureza sem mácula, sem pecado, não merecedora da morte e passou pela morte. Agora nós olhamos, assim como eles olhavam para a serpente, nós olhamos para o sacrifício de Cristo e nós lembramos que ele morreu por nós, que ele esteve lá por nós aqui, assim como aquela serpente estava no deserto, mostrando a falha do povo e mostrando o Deus perdoador, o Deus que perdoa, o Deus que faz o Yom Kippur, expiação de pecados. No 10:10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, exemplos, e estão escritas pelo aviso ou admoestação nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos.
E aqui a gente encerra, gente. Aí no último parágrafo, essa questão dos nossos pais, a expressão dos nossos pais, que está na ponta da linha que a gente já falou, né? A expressão dos nossos pais refere-se aos antepassados judeus que tinham deixado o Egito, que estiveram sob a nuvem, passaram pelo mar, assim foram batizados, para uma vida de liberdade, de libertação da escravidão. O último parágrafo fala o seguinte, gente. Paulo considerou esses importantes locais da jornada do deserto como um exemplo do batismo individual. A lógica de Paulo fazia referência ao alimento espiritual, o maná. E Yeshua é o nosso alimento espiritual, o pão da vida. A bebida da rocha, ele também, alegoricamente, ele sacia nossa sede espiritual. Ele é o pão da vida, a água da vida. Gente, eu vou terminar aqui, eu vou fazer uma pequena análise do Mishkan HaKodesh, para vocês entenderem essa questão de modelo, dessa maquete, vamos dizer assim. Lúcio vai colocar a imagem aqui para a gente, para fazer esta análise tipo, antitipo, aqui na tela. Esse é o Mishkan HaKodesh, tá, gente? Isso aqui é o povo acampado no deserto, esse aqui é o templo. Vamos lá, gente. Esse pátio, para vocês entenderem, esse pátio, ele é um símbolo do planeta Terra. Aqui nós temos um tanque com água onde o Kohen lavava as suas mãos do sacrifício que era feito. Esse tanque também é um símbolo, é uma imagem, é igualzinho àquela maquete do sábado. Isso daqui é o Rio Jordão, onde Yeshua foi batizado. Aqui nós temos o altar do holocausto. Isso aqui também é um símbolo, uma imagem. Selem, imagem, o símbolo do Calvário, onde Cristo morreu. E nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é morto, e que o seu sangue ele é queimado. Isso aqui é Hatat, sacrifício expiatório. E Yeshua é símbolo desse cordeiro que era morto por este sacerdote. Vamos lembrar, gente, que o cordeiro é símbolo de Yeshua, mas o sacerdote também. Então, o próprio Cristo, em sua natureza, como nós acreditamos, pré-encarnada, se colocou nessa posição de dar a vida por nós. E nós vemos isso no Novo Testamento. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No momento em que ele habitou entre nós, ele se fez Hatat, cordeiro, sacrifício expiatório. Continuando, gente. E aqui nós temos o tabernáculo dividido entre o lugar santo, o Kodesh, e o Kodesh Kadoshim, o Santo dos Santos. Existem as cortinas deste tabernáculo que são 4 cortinas que simbolizam a aproximação com o caráter do Mashiach. O primeiro, pele de texugo. O segundo seria de uma coloração vermelha, ou seja, o sangue de Cristo simbolizado nesta cor vermelha. O terceiro seria branco, simbolizando a pureza. E o quarto seria púrpura, azul ou alguma coisa assim, com traços de dourado, com desenhos angelicais, simbolizando o lado celestial. Dentro nós teríamos 12 pães numa mesa que simboliza justamente o eterno Yeshua como o pão da vida, um candelabro que simboliza a iluminação de Ruach HaKodesh, uma cortina que separa o serviço que era feito diário, vamos dizer assim. Se matava o cordeiro, se aspergia o sangue nas cortinas e o Kohen entrava no santo, no Kodesh, mas no Yom Kippur, uma vez por ano, aí poderia coincidir que Shabbaton, um sábado cerimonial, existe essa diferença. O Shabbat
e o Shabat Shabbaton, que é o sábado cerimonial. Nós temos isso na Bíblia, essa distinção. O Shabat Shabbaton ele pode cair em qualquer dia da semana. É aquilo que se convencionou chamar de sábado cerimonial. Pode, inclusive, coincidir de um Shabat Shabbaton cair num Shabat. Pode coincidir. E dentro teríamos a arca do concerto com a tábua dos 10 mandamentos. Nós teríamos a lei, o cajado de Arão, a lei que simboliza o caráter, símbolo do caráter do Eterno. O cajado de Arão, símbolo da autoridade do Eterno. E um pote com maná, símbolo do alimento espiritual, que é o próprio Mashiach. Vamos lá, gente, agora vamos para a segunda-feira. Vamos, segunda-feira, gente. Rituais e sacrifícios. E o Lúcio vai colocar a imagem para aqui para a gente. Nós logo vamos falar sobre Corban. E já vou adiantando para vocês, gente, esta expressão Corban compartilha de uma raiz de Keruv, que seria aproximação. O Corban é o sacrifício, mas o Corban também é a forma com a qual nos aproximamos do Eterno. Nós temos lá no Bereshit, com relação a Caim, Ken e Abel, de certa forma, lá a palavra utilizada é Minha. E nós temos o Corban Minha. Qual é a grande questão aqui para a gente entender aqui Caim e Abel? Nós temos um pedido da parte do Eterno. Um pedido não, na verdade é uma edá, é um mandamento pedagógico, um mandamento de ensino. Para expiação de pecados, nós nos aproximamos do Eterno através do Cordeiro, que é símbolo, remez, alegoria do próprio Yeshua. E nós nos aproximamos e fazemos Corban Olá, oferta queimada. Corban Olá. Então, para nós nos aproximarmos do Eterno, para pedir perdão de pecados, expiação de pecados, nós precisamos pedir expiação de Hatat, nós precisamos de um Hatat. Precisamos de derramamento do sangue do Cordeiro, que em hebraico também significa Hatat. Nós temos o irmão Abel, que se aproxima do Eterno com Corban Olá. E nós temos um outro irmão que se aproxima do Eterno com Corban Minha, ofertas de refeições, ou seja, trigos. Existem outros corbãs. Existe o Corban Shalim, que é a oferta de paz. Existe Corban Hatat, que é a oferta pelo pecado também. E existe o Corban Asham, que é oferta pela culpa. Mas o que acontece? Essa oferta de refeições, gente, é uma oferta de consagração. É ação de graças. Eu consagro minhas obras. Não é para expiação de pecados. Então, quando Ken traz ofertas das coisas da terra, ele está tentando se justificar pelas obras. Ele traz o que ele tinha de melhor, mas o que ele tinha de melhor não serve para expiar pecado, apenas o cordeiro é o que serve para expiar pecado. Então, quando falamos em ritual e sacrifício, pensemos em Corban. Esta é a Parashat Vaikra. Este é o ensinamento do Levíticos. No primeiro parágrafo, o autor da lição vai falar justamente disso, sacrifícios encontrados em Levíticos, Vaikra, apresentando exemplos adicionais do que vimos na lição de ontem. Na lição de ontem nós falamos sobre o simbolismo do Mishkan Kodesh. Os símbolos do Antigo Testamento apontam para verdades do Novo Testamento. Qual é essa verdade? É a forma com a qual o Novo Testamento ele nos ensina a aproximarmos do Eterno com Yeshua. E é a mesma forma que já era ensinada no passado, com símbolos, com imagens. Mas agora nós temos o Sod, aquilo que era oculto
no Velho Testamento, nos foi revelado no Novo. Ele se fez carne, ele se apresenta. Sod é a última dimensão do Pardes, vamos dizer assim. Vamos lá, embora os leitores modernos da Bíblia ignorem esses rituais, eles contêm verdades espirituais que acabamos de apresentar. Aí o autor da lição vai nos pedir para ler Levíticos do Vaikra, que é do versículo 32 até o versículo 35. Vamos dar uma lidinha, gente. Vamos lá, 32. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação de pecados, sem mancha o trará. Este animal trazido sem manchas é o Machia sem pecado. Simboliza o Messias sem pecado. E porá a sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado. E aqui a expressão é ha-hatat, como eu já venho falando no decorrer da explanação. E a degola para expiação do pecado. E aqui a expressão é hatat, expiação de pecado. Seguindo, no lugar onde se degola o holocausto. Este é o 33. Agora vamos para o 34. Depois o Kohen, o sacerdote, com o seu dedo, tomará o sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue derramará na base do altar. Este chifre, vamos dizer assim, esse sangue colocado no chifre, é um símbolo do poder do sangue de Cristo. Nós temos este símbolo do animal, do touro, inclusive na pictografia hebraica, a letra Aleph é a letra de força e o símbolo pictográfico da letra Aleph é um boi. E o chifre representa justamente este poder do animal. E neste caso, alegoricamente, esse sangue é um símbolo do poder do Machia, o poder do Eterno, o poder de expiar pecado, o poder de perdoar os pecados. Pergunta 2. Leia as instruções, nós já acabamos de ler, e relacione com o ritual de João 1:29. Vamos dar uma olhada. Vamos ler então, gente, João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja novamente aqui a alegoria, o remes do método Pardes encontrado na Brit Hadashah, encontrado no Novo Testamento. No Novo Testamento fica muito mais clara a interpretação remes, a interpretação alegórica do Velho Testamento. Aquele cordeiro, ele não tinha poder algum, era apenas uma edá, um mandamento de testemunho. É uma mitzvah, é um mandamento, é uma ordem, é um imperativo, mas com conteúdo pedagógico, com conteúdo de nos ensinar aquilo que estava sod, aquilo que estava oculto. Ou seja, o Machia não tinha vindo. Hoje ele é revelado, ele foi revelado. Por isso que fica mais fácil nós entendermos o Velho Testamento através da Brit Hadashah, através do Novo. Aí o autor da lição nos pede para ler também 1 Pedro 1:18. Vamos lá, gente, 1:18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou como ouro, no caso aqui que Betzalel fez, o Mishkan Kodesh, com ofertas dadas pelo povo de prata e de ouro, mas que são coisas corruptíveis, que fostem resgatados de vossa vã maneira de viver por tradições, recebestes, ou, melhor traduzindo, vos é
entregada dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, ou numa outra tradução possível, um cordeiro irrepreensível. Porque ele não devia ter mácula. E uma outra palavra, e incontaminado, ao qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Aqui reforçando a natureza pré-ventre de Maria, vamos dizer assim, pré-encarnação, a pré-existência do Mashiach antes de se tornar carne. Mas foi manifestado nestes últimos tempos por amor a nós. E o último versículo, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Seguindo então, gente, agora o autor da lição vai falar o seguinte, vai lançar a seguinte questão: qual é a função exata do sangue e por que ele tinha que ser colocado sobre o chifre do altar? E ele desenvolve o raciocínio de outros teólogos e que é encontrado em Levíticos 17:11, porque a alma da carne, e aqui a expressão alma é nefesh e carne é bazar, a alma da carne está no sangue, e aqui a expressão hebraica é dem. Pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque o sangue que fará expiação pela alma. O sangue, no caso, é o sangue do Cordeiro, é o sangue do Mashiach. O sangue aqui, no caso, gente, é um símbolo da vida. Este chifre, como nós já falamos, é um símbolo de força, um símbolo de poder. Então, é o poder da vida do Mashiach, o poder do sangue do Mashiach que expia pecados. Seguindo, nós vemos aqui, gente, embora a maioria dos rituais associados com o sangue apareçam em forma prescritiva, em forma de mitzvah, de mandamento, eles nem sempre incluem todas as explicações. Essas explicações, é preciso fazer uma análise alegórica. É preciso fazer, alegórica no caso, remesa, é preciso fazer uma análise drash, uma análise onde você faça uma análise integralizada, onde você analisa o Velho e o Novo Testamento, onde você tem uma visão geral da Torá. Você tem uma visão do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Deuteronômio, e não uma visão fragmentada. E você revele o oculto. Só que o Abrit Hadashah em si é o Sod do Pardês. A Brit Hadashah é a revelação daquilo que era oculto para aquele povo. E não é mais. Nós já temos a vida do Mashiach concretizando tudo aquilo que era imagem, tselen, e semelhança, demut. Coincidentemente, não é uma coincidência, gente. Demut, que significa semelhança, vem da mesma raiz de dem, que significa sangue. Então, por isso, da construção alegórica, a imagem e semelhança de coisas celestiais. Continuando, gente, o último parágrafo. Contudo, Levíticos 32 e 35 contém uma explicação importante. Abre aspas. Assim, o sacerdote, o Kohen, por essas pessoas, fará hatat, expiação de pecados, que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Levíticos 4, no versículo 35. O sangue é essencial para a expiação dos pecados, o meio para justificar pecados diante de Deus Santo. Os sacrifícios são tipos e modelos
da morte, do ministério de Cristo por nós. Bom, gente, então vamos entre linhas. Um detalhe lá do Mishkan Kodesh que eu esqueci, que pode ser útil também para a lição de vocês, gente, é dentro do Santo dos Santos, na arca propriamente, existia a tampa que era o hilastério ou carpahal, e lá onde se colocava sangue do cordeiro, se colocava sangue, quando o Gadol Kohen, o grande sacerdote, entrava no Yom Kippur, no dia da expiação, dia de perdão de pecados, e colocava aquele sangue que ele servia como se fosse um selo. É como se ele estivesse protegendo o povo do que estava lá dentro. O que estava lá dentro? Tinha uma série de Hadebrot, né, os 10 mandamentos, tinha o cajado que simboliza o caráter de Deus, a lei, vamos dizer assim, o cajado de Arão, a autoridade, e o maná, né, que seria o alimento da vida. Sem Cristo, gente, sem a aproximação, sem o korbanot, sem eu se aproximar com o cordeiro, aquilo que está lá dentro nos condena. Mas com o sangue, que é como se ele selasse, é como se ele nos protegesse daquilo que está lá dentro. É aquilo que o apóstolo Paulo descobriu em Romanos, que a lei é para que toda a boca se calhe, que ninguém se enxergue, se veja desculpável perante Deus. Então o hilastério, aquele sangue que ficava envolto no hilastério, era para isso. Agora vamos para a questão da nossa entrelinha. Como o Lúcio já adiantou, A Cabana do Pai Tomás, o livro da Harriet Beecher Stowe. É um livro muito importante nos Estados Unidos, ele conta a história, ele foi escrito próximo da Guerra de Secessão Americana. A Guerra de Secessão Americana aconteceu em razão, muito fortemente em razão também de escravidão, a questão da escravidão. E esse livro é muito importante porque ele tem esse vínculo, vamos dizer assim, com a história dos Estados Unidos, com a história da libertação dos escravos. A Cabana do Pai Tomás, a história é mais ou menos assim: havia um escravo, mas esse escravo ele não era propriamente maltratado pelos seus donos. Ele era bem tratado pelos seus donos cristãos, inclusive. E no livro tem muito isso, sabe, gente? Essa questão do escravo convertido ao cristianismo. E o Pai Tomás é o protótipo disso. Inclusive, muitas críticas eram feitas porque, apesar da Harriet ser uma abolicionista, ela foi acusada que o protagonista do livro dela, na verdade, ele ensejava a submissão dos escravos. Ou seja, o cristianismo como um discurso de dominação. Então havia muita crítica em razão disso. Mas eu acredito que é um pouquinho de má vontade com o livro. Se você for ler o livro com um pouco de boa vontade, você vai ler que é um livro, não chega a ser um livro polifônico, mas ele tem vozes diferentes no livro. E o livro traz uma mensagem muito bonita, inclusive com paralelos com o cristianismo, com a lição dessa semana. Da mesma maneira que na lição dessa semana nós estamos falando da escravidão, aquele povo que era escravo lá no Egito, mas era um povo que não se sentia livre. E aqui o Pai Tomás era diferente, gente. O Pai Tomás ele se sentia livre e o cristianismo, de certa forma, o tornava livre dentro da prisão. E o cristianismo e esta conversão, vamos dizer assim, é uma leitura, obviamente, que eu faço, o tornou como um Moshe. Vocês já vão entender por quê. Vamos contar a história, então. O Pai Tomás, então, estava sendo cuidado, ele morava junto com uma família cristã, ele era um dos escravos, vamos dizer assim. Eles, em razão de serem cristãos, tratavam muito bem o Pai Tomás e os outros escravos, mas eles passaram por um problema econômico, e aí criou-se aquele conflito. O que eu faço? Ah, não, vou ter que vender o Pai Tomás. Então ele vende o Pai Tomás e ele vende também uma outra escrava e o seu filho. O marido dessa outra escrava, ele já era uma pessoa muito esperta, coisa e tal, que já havia fugido. Inclusive já teria ido para o Canadá, porque o Canadá é como se fosse Bamildebar, como se fosse o deserto. Os Estados Unidos é como se fosse o Egito. O Canadá não tinha mais escravidão e os Estados Unidos tinham, então os negros fugiam para o Canadá. Então, ao longo da história, nós vamos ver duas linhas narrativas. Uma linha narrativa do Pai Tomás, cristianizado e que aceitou o destino dele. Ele ficou lá.
e quando descobriu que o seu patrão ia vender para um senhor de escravo que era mau. E daí tem duas linhas narrativas, daí essa escrava fugindo com o seu filho para o Canadá, e essa escrava, esse senhor de escravo que teria comprado o pai Tomás e essa mulher e o filho, ele colocam pessoas atrás para persegui-la. E ao longo da história vão ter homens brancos, abolicionistas também, que ajudam essa escrava a chegar até o Canadá, ou seja, chegar até a Terra Prometida, ou seja, fugir do Egito, vamos dizer assim, dentro dessa comparação que a gente está falando. Mas o pai Tomás fica. O pai Tomás fica, mas a sorte é que é o seguinte, daí o pai Tomás ele vai para um barco, gente, e o senhor de escravo lembra de uma coisa que aquele casal tinha falado, não, o pai Tomás é confiável. E ele percebe que ele é confiável e ele solta a corrente do pai Tomás. Negro, você pode ficar andando por aí pelo barco, que eu acredito que a sua senhora tinha razão mesmo, você é confiável. E ele, que bom, e ele vai andando pelo barco. E nisso, uma menina chamada Evinha, que ela é filha também de um senhor de escravos, mas um senhor de escravo bom. E essa menina, ela conhece o pai Tomás, conversa, coisa e tal, mas num determinado momento, ela brincando, ela cai na água. E o pai Tomás se joga na água e salva a Evinha, se arriscando das hélices, vamos dizer assim, do navio, tirarem a sua vida, e o pai gritando para alguém salvar, e ele pula e salva. E ele volta para o barco, e o senhor de escravo fala, me diga um preço, eu compro esse pai Tomás de qualquer maneira, porque a Evinha pede para que ele faça isso. A Evinha, na história, ela não entende escravidão, e ela ainda pergunta para o pai, nossa, mas os homens são vendidos como mercadoria, ela é uma menina pura, vamos dizer assim, no livro. E ele vai para essa casa dessa família e tem uma senhora muito mimada, que é a esposa, que é a mãe da Evinha, que para ela escrava é objeto. E o chato dessa história, gente, é que a Evinha fica doente, ela é muito querida na fazenda, é perceptível isso. A Evinha fica doente e a Evinha, enquanto ela está doente, ela pede para o pai dela libertar os escravos e libertar o pai Tomás. Mas a Evinha morre. E, infelizmente, numa briga de bar, logo quando ele estava convencido a libertar o pai Tomás, ele também morre. E a senhora, muito mimada, acaba vendendo ele para uma outra família. E ele passa por muitas coisas, inclusive, novamente, daí ele vai para um senhor que é ruim com eles e com os negros. E ele sofre chibatadas e muito mais. E esse senhor é um senhor muito supersticioso, inclusive as negras da casa conseguem fugir, ficando no sótão e se vestindo com lençóis, e elas conseguem fugir porque ele tem medo de assombração, uma pessoa muito mística, coisa e tal. Mas em razão dessas coisas que vão acontecendo ao longo do livro, né, o pai Tomás ele acaba morrendo. E lá no começo do livro, aquele senhor que vendeu o pai Tomás por problemas econômicos, ele jurou que assim que ele resolvesse os problemas econômicos, que ele iria atrás. Que ele iria atrás do pai Tomás, que ele não queria fazer aquilo, que ele se sentiu obrigado a fazer aquilo. Ao longo do livro nós vamos ver muito isso, gente. São os negros cristianizados, mas também são os cristãos que olham os negros, por mais que eles tenham peso na consciência, mas eles olham os negros como mercadoria. Eles acabam cedendo, vamos dizer, para resolver os problemas monetários deles, a tratar os negros como mercadoria, mesmo eles sendo cristãos. E aí nós vemos talvez uma crítica também que a autora faz ali nas entrelinhas, que seria o que, gente? O discurso religioso sendo utilizado como uma desculpa de dominação. Homem branco dominando homem negro. E essa classe dominante utilizando-se de um discurso religioso para um fim nefasto. A Bíblia jamais compactuou com a escravidão, tanto é que o Eterno liberta o seu povo da escravidão do Egito. E no final do livro, gente, com a morte do pai Tomás, aquele senhor de escravo, originalmente dele, ele toma a decisão de libertar os seus negros. Então nós temos ali os dois, a Harriet, ela escreve uma história
que ela tem uma estrutura textual bem, vamos dizer assim, gente, melosa, é bonita, mas é um livro antigo também, de 1852, mas é um dos clássicos, vamos dizer assim, da literatura. Vocês percebem, gente, que o Pai Tomás aqui, ele, assim como Moshe, ele representa uma faceta. Uma faceta, nessa obra literária, é uma faceta do Mashiach. Por quê? O Pai Tomás morre em razão de sua morte. Aqueles negros da fazenda, de onde ele sonhava voltar, regressar, são libertos, recebem a liberdade. E Yoshua também morreu por nós. Moisés também se colocou em uma situação de retira o meu nome do livro da vida, mas salva esse povo. Então nós temos o paralelo que nós fazemos entre o Pai Tomás e a lição dessa semana é justamente esse. E a mensagem que eu deixo para vocês, gente, tome muito cuidado com o discurso religioso. O discurso religioso descreve o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo não é um caráter de escravidão, é um caráter de libertação, é um caráter de uma pessoa que doa, que se doa, que dá a própria vida pelo povo, pela libertação do povo, para que o mundo não tenha propriamente uma classe, uma raça que se veja como superior. E não estou falando aqui, gente, de negros, estou falando aqui de nós mesmos, porque nós mesmos muitas vezes nos consideramos melhores. Nós temos a mensagem do terceiro anjo, nós somos a igreja remanescente. Então nós temos uma responsabilidade de levar um discurso de libertação e não um discurso de dominação. Alexandre está encerrando o trimestre, então o Marcos vai seguir na parte de terça, quarta e quinta e sexta. E depois ele fará a oração final. É com você, Marcos. Olá, amigos, estou de volta aqui agora com o quadro Na Ponta da Linha. Esse é um quadro que, como você sabe, eu não costumo participar, por isso é um grande desafio para mim e também é um desafio extra, né, pelo fato de que quem faz essa parte aqui é o Alexandre. As participações do Alexandre sempre são muito relevantes, sempre são muito boas e eu confesso que eu sei que eu sou Nutella perto do Alexandre e do Ricardo aí nas participações deles. Então não pretendo imitar ou me igualar a nenhum dos dois, mas eu gostaria de trazer aqui a minha participação e eu espero que seja relevante para você, para que você possa compreender um pouco mais do contexto da lição, do que está sendo colocado aqui na lição e espero que isso seja relevante aí para acrescentar no seu estudo. Na parte de terça-feira, que é a parte que nós vamos dar início aqui, que é a parte que eu realmente começo a tratar, né? É a parte que entra na teologia, a parte teológica da lição. Até aqui ele utilizou alguns eventos do passado apenas para mostrar que a Bíblia faz tipificações de eventos futuros a partir de eventos passados, né? E aqui ele entra no tema do descanso, porque o tema do descanso é o tema central da lição desse trimestre, né? Então a lição ela vem falando sobre descanso e aqui ele utiliza dois eventos, ele mostra que o apóstolo lá no livro de Hebreus está utilizando dois eventos do passado para tratar de um evento ainda futuro. O que nós precisamos tomar cuidado quando nós estamos tratando de Hebreus capítulo 4? Porque o sábado aparece ali e às vezes nós somos tendenciosos a utilizar o texto como se o autor estivesse tratando do sábado, como se o autor estivesse falando a respeito do sábado naquele texto. Mas na verdade não é isso que está sendo tratado ali. O sábado ele está sendo utilizado ali apenas como um suporte para um evento futuro. Qual a importância do sábado ser colocado ali dentro da teologia do sábado? Primeiro, eu vejo dois pontos, né? Primeiro, muitas pessoas dizem que o sábado foi mudado para o domingo a partir da morte de Jesus. Hebreus foi escrito bem depois da morte de Jesus e quando ele vai falar de um descanso futuro, ele fala do sábado e não do domingo. Então isso me diz que o sábado continua válido ainda
após a morte de Jesus, e não o domingo, não houve nenhuma mudança. Outro evento que é importante, ele cita o sábado relacionando com a criação, Gênesis 2, verso 3, e não com o fato de que o sábado estaria sendo utilizado a partir do Sinai para o povo hebreu, apenas ali para o povo hebreu. Não. Então ele está utilizando o sábado a partir do Sinai. Ele fala que o sábado ele foi criado como um dia de descanso, a partir do Éden e não a partir do Sinai. Aí encerra a questão do sábado, ao meu ver, nesse texto, né? Ali o sábado, como eu disse, é usado apenas para dar um suporte. O que o autor está dizendo nesse texto? O que o autor está dizendo? O autor de Hebreus ele quer defender. A partir do capítulo 3, verso 7, ele começa a falar sobre sobre eventos do passado. 2 eventos do passado. Quais são os 2 eventos? A entrada do povo em Canaã, 500 anos antes do Salmo ser escrito, Salmo 95, que é o Salmo que está sendo citado aqui, e também o sábado da criação. E ele diz, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Esse descanso é onde? No futuro. Então, o que o autor está defendendo? Que mesmo depois da entrada em Canaã, mesmo depois que o sábado foi estabelecido, resta ainda um descanso para o povo de Deus no futuro. E aí ele está fazendo uma advertência para que esse descanso ele não seja interrompido como aconteceu com as pessoas no passado. Elas não entraram em Canaã, elas não puderam entrar em Canaã pelo simples fato de que foram desobedientes, que não tiveram fé. Por que faltou fé para as pessoas? Nós não conseguimos compreender porque eles viviam ali no deserto. Primeiro, o deserto é um lugar onde você não vive, você morre. O deserto é lugar para morrer, não é lugar para viver. Então Deus ele precisava sustentar essas pessoas no deserto com o seu poder, com atitudes, com milagres. Né? Como que Deus sustentava? O deserto não produz nada, você não consegue comer. Então quando eles acordavam já tinha o maná ali, Deus já tinha trazido o maná para que eles comessem, eles podiam colher o maná e comer. A água vertia da rocha diariamente para que eles pudessem matar a sua sede, saciar a sua sede. Então isso era um exemplo do cuidado de Deus. O deserto também é um lugar que tem um frio muito grande durante a noite, porque a água não está ali, né, para equilibrar as temperaturas, e durante o dia é o sol escaldante, é uma temperatura absurda. E Deus estava ali também suprindo, com a coluna de fogo aquecia o povo durante a noite, e com a nuvem ele cobria o sol para que não os queimasse durante o dia. Então, eles tinham todos os exemplos necessários para acreditar que Deus podia cuidar deles. E quando Deus disse, entrem agora na terra de Canaã, eles ficaram amedrontados diante daquela situação. Então faltou fé para crer na palavra de Deus, para crer nas promessas que Deus havia feito. O que nós podemos extrair como exemplo desses eventos para a nossa vida hoje? Jesus Cristo nos salvou. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela é muito maior do que qualquer pecado. E muitas pessoas hoje não entram no descanso da graça de Cristo simplesmente pelo fato de que não conseguem crer plenamente na salvação em Cristo Jesus. Elas sempre acham que precisam fazer alguma coisa, sempre acham que o seu pecado é grande demais, sempre acham que há algo que ainda precisam contribuir para a salvação. Nós precisamos entender que a única coisa que nos permite entrar no descanso celestial é o fato de que Jesus Cristo morreu por nós. Não há nada que nós possamos fazer para contribuir ou para melhorar isso. Aliás, tudo que nós fizermos nos afasta disso, porque o único meio pelo qual nós podemos alcançar é através do sacrifício de Jesus. E nós precisamos entender isso de maneira clara para que isso não se torne para nós uma pedra de tropeço, assim como aconteceu no passado. As pessoas tropeçaram no deserto simplesmente porque não conseguiram crer nessas verdades. Aí o autor também traz na quarta-feira, não endureçam o coração. Ele fala ali que o deserto, né, que deveria ser um evento didático para aquelas pessoas, como eu disse, né, com todo o suprimento que Deus dava para eles,
foi um evento de endurecimento. As pessoas se endureceram cada vez mais. As pessoas passaram a ficar mais afastadas de Deus à medida que Deus as supria de todas as suas necessidades. Qual é o resumo que nós podemos tirar aqui da parte de quarta-feira? A rebeldia, a falta de fé nos tira do descanso do Senhor. A rebeldia, a falta de fé pode nos impedir de entrar plenamente no descanso do Senhor. Israel entrou na terra prometida, mas não desfrutou do descanso. Eles continuaram em pecado, continuaram praticando as obras ruins, continuaram replicando as obras do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito acabou não saindo deles. Muitos cristãos podem não entrar no descanso de Deus exatamente por esses mesmos aspectos, porque eles trazem os aspectos do mundo para dentro da religião. E quando eu digo trazer os aspectos do mundo, eu não estou falando de música, mesmo que isso seja um reflexo externo, música, roupa e coisas desse tipo. Eu estou falando das filosofias do mundo. Nós trazemos para dentro da igreja a supremacia do mundo, que os bons é que vencem, os bons é que ocupam os primeiros lugares, quando Deus nos chama, na verdade, para o serviço, para permitir que o outro esteja em primeiro lugar, para que os nossos esforços sejam para que o outro ocupe o primeiro lugar, e não essas disputas que às vezes nós trazemos para dentro da igreja, que nós trazemos para dentro do ambiente eclesiástico. O uso da palavra hoje, aqui nesse texto, o autor ele destaca bastante o uso da palavra hoje aqui, nos mostra a urgência disso, a urgência de nós entrarmos no descanso do Senhor, de entrarmos na presença do Senhor plenamente, para que o Senhor nos cubra e nos supra, não pelas nossas forças, não pelos nossos esforços, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que o Senhor fez por nós no passado. É isso que nós precisamos entender para entrarmos plenamente no descanso do Senhor. E na parte de quinta-feira ele fala sobre a conquista da cidade celestial. Essa conquista, como resumo, nós podemos trazer aqui que o descanso oferecido está no futuro e inclui todos os que aceitam a Jesus, sejam eles hebreus ou sejam eles gentios. Uma das coisas importantes das cartas de Paulo, e que Paulo procura destacar com muita clareza, é o fato de que hoje não existe mais distinção entre hebreus e gentios, entre homens e mulheres, entre escravos e livres. Todos em Cristo são um, e todos aqueles que estão afastados de Cristo também são um, mas perdidos. Então essa definição do apóstolo Paulo a respeito de como nós nos tornamos após a morte de Cristo, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nos tornamos um em Cristo, e quando rejeitamos a Cristo, nos tornamos um em pecado, independente de quem sejamos. Podemos estar na igreja, podemos cumprir todos os protocolos da igreja, mas se não aceitamos a salvação em Jesus Cristo, nós estamos perdidos como qualquer outra pessoa do mundo. Isso vai frontalmente contra a teologia dispensacionalista, a teologia de que há alguma divisão, de que há ainda algum mérito, de que há uma teologia diferente para os gentios e uma teologia diferente para os hebreus. Isso não encontra respaldo nenhum na Bíblia. Ali o autor ele fala que Josué não conseguiu dar descanso ao povo, mesmo quando o povo saiu do Egito, passou pelo deserto e entrou em Canaã, ainda assim eles viviam conflitos, eles viviam lutando contra os pecados, viviam ali lutando contra a idolatria, e assim acontece conosco também. Nós hoje aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós tivemos os nossos pecados perdoados, mas ainda vivemos na presença do pecado, infelizmente. O pecado ainda nos atinge, tira as pessoas queridas que nós amamos pela morte, pela doença. Também o pecado às vezes afeta até mesmo as nossas emoções, afeta também os nossos traumas, traz traumas do passado, de erros que nós cometemos no passado. Então, apesar de estarmos já na seara do Senhor, entre aqueles que foram plantados pelo Senhor para a colheita final, nós ainda vivemos como os israelitas, lutando contra as questões do passado, mas isso não
deve nos desanimar, porque nós estamos sob o cuidado do Senhor, nós estamos onde o Senhor nos colocou, e isso faz com que estejamos sendo plantados ali. Aí voltamos à questão do sábado, né? Que o sábado, que as pessoas dizem que é um evento de salvação pelas obras, na verdade o sábado nos mostra e nos testifica mais do que nunca a respeito da salvação pela graça. Como que o sábado testifica a respeito da salvação pela graça? Olha, no sábado eu não preciso trabalhar, não preciso me preocupar com o meu trabalho, não preciso pagar boleto, não preciso me preocupar com dívidas, não preciso me preocupar com nada. Por quê? Porque o Senhor Jesus me disse que eu não preciso me preocupar, que no sábado Ele me supre de todas as coisas que eu necessito. Assim também nós que entramos no descanso do Senhor, Hebreus 4, verso 10, nós que entramos no descanso do Senhor, devemos descansar das nossas obras assim como Ele descansou das suas. Então nós podemos desfrutar plenamente da presença do Senhor, sabendo que o Senhor nos supre de tudo que nós necessitamos. O autor ele diz que o sábado ele é utilizado, né, pelos hebreus como um símbolo ou como um precursor do Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Nós também podemos fazer do nosso sábado um dia de estar plenamente na presença do Senhor, descansando de todas as obras, descansando de tudo que nos aflige, para assim sermos chamados para estar plenamente na presença do Senhor, sem nos preocuparmos com nada além do serviço ao nosso Deus, além do serviço ao nosso próximo, além de estarmos cumprindo as ordenanças que o nosso Senhor nos salvou, né? nos chamou para que cumpríssemos. Né? O sábado ele foi restaurado por Deus muito depois de outras coisas mais importantes, como por exemplo a salvação pela graça. Né? Eu acho que eu ainda tenho tempo para fazer uma pequena entrelinha, uma entrelinha bem Nutella aqui. Vou perguntar ao Lúcio se eu posso fazer. O Lúcio está dizendo que eu posso fazer. E eu gostaria de pegar aqui alguns aspectos do santuário e a sua significância, o que eles representam no plano da salvação, como eles foram quebrados, como eles foram destruídos e como eles foram restaurados. E pela ordem que eles foram restaurados, nós vamos ver o que Deus deu prioridade, sobre o que Deus lançou prioridade. Nós vamos ver a lei de Deus, né? E o sábado, onde que ele entra nessa prioridade aqui no plano da salvação. O primeiro móvel do santuário era o altar de sacrifício. O que representa o sacrifício? Ali era quando o inocente morria no lugar do pecador, ou seja, fala sobre a justificação pela graça, salvação pela fé. Como que isso foi destruído? Como que isso foi destruído no passado? Quando a igreja começou a vender indulgência. Quando a igreja vendia indulgência, ela estava destruindo o santuário de Deus, esse aspecto do santuário de Deus, o altar de sacrifício. Isso foi destruído porque as pessoas passaram a comprar a sua salvação, salvação por méritos e não salvação mais pela justificação, pelo sangue de Cristo. Como que isso foi restaurado? Como que Deus restaurou isso? Quando Martinho Lutero, lá em 1517, fala sobre a justificação pela fé, ele começa a restaurar isso no que eu penso ser o aspecto mais importante. Por que eu penso ser o aspecto mais importante? Porque qualquer pessoa necessita de ser salva pela fé. Qualquer pessoa necessita de ter os seus pecados perdoados. Então esse aspecto do santuário foi o primeiro que Deus resolveu restaurar. Depois o segundo móvel era a pia onde eles se lavavam. Essa pia ela representa o batismo. O batismo ele representa o quê? O arrependimento. Ele representa o arrependimento, o abandono das obras anteriores para uma nova obra futura, né? Para uma nova vida futura. Como que isso foi quebrado? Como essa parte do santuário ela foi destruída? Ela foi destruída a partir do momento que eles começaram a batizar crianças. As crianças elas não podem se arrepender. Então o batismo que era para arrependimento, ele foi modificado. E essa parte do santuário, então, ela foi destruída. Como que Deus levanta
esse aspecto. Ele levanta um povo chamado de anabatistas. Os anabatistas, eles passaram a operar, né? Passaram a existir a partir do ano de 1525. E a partir desse momento, eles começaram a pregar que aquele batismo que havia acontecido ali na Igreja Católica, né, o batismo de criança, ele não era válido. E eles então passaram a pregar um novo batismo, o batismo para arrependimento. Eles restauraram então essa parte do santuário, a necessidade de arrependimento. Os anabatistas, eles sofreram muito, porque eles eram mortos afogados, eles eram chamados, né, aqueles que não negavam a sua fé eram mortos afogados, porque era dito que eles passavam pelo terceiro batismo, né, já que eles haviam passado pelo segundo batismo, né, que era o batismo de arrependimento. Agora eles passavam pelo terceiro batismo, era quando eles enfiavam eles dentro da água e eles então morriam, né? Aí na parte interior do santuário tinha a mesa de pães asmos e também um candelabro de luz. Essa parte ela representa a Bíblia, né? O pão representa a Bíblia e a luz representa também a Bíblia, mas sendo levada, né? A pregação do Evangelho sendo levado a todo mundo. E essa parte ela foi destruída a partir do momento em que as pessoas começaram a ser obrigadas a se converter através das cruzadas. Elas eram torturadas até se converter, ou então, se não se convertessem ao cristianismo, elas eram mortas e jogadas na fogueira ou mortas de outras formas, né? E então isso acabou com a pregação, aquela pregação voluntária, quando você vai e fala do Evangelho para outras pessoas e as pessoas se convertem a partir do amor, a partir do desejo de salvação em Cristo Jesus. Quando que isso começou a ser restaurado? A Bíblia ela passou a ser, o estudo da Bíblia, né, o conhecimento, o alimentar-se do pão da vida, passou a ser restaurado quando John Wesley começou a criar método. Por isso que os wesleyanos, né, eles são metodistas, porque eles tinham método para o estudo da Bíblia, método inclusive que nós utilizamos até hoje, né, a partir de 1780 ali. Então Wesley fundou a Igreja Metodista. A Igreja Metodista então faz parte dessa restauração do santuário, assim como os anabatistas, que ao meu ver são precursores dos batistas, né, que nós temos atualmente. Então os batistas fazem parte dessa restauração e os metodistas também fazem parte dessa restauração. Como que o Wesley restaurou? O pão ele restaurou, como eu disse, através dos métodos de estudo da Bíblia, e ele também passou a enviar missionários. Ele voltou novamente a enviar pessoas para pregar o Evangelho fora da sua comunidade, fora do seu meio. Então restaurou essa parte do santuário. O altar de incenso, ele representa as orações, a intercessão, ele representa o trabalho de intercessão que Cristo faz por nós. O altar de incenso, então, ele representa Jesus Cristo como nosso único intercessor. Como que Jesus Cristo foi destruído, a obra de intercessão de Cristo foi destruída? A partir do momento em que eles começaram a colocar, a igreja começou a colocar os santos, os sacerdotes, como sendo intercessores entre Deus e o homem. Quando que isso começou a ser restaurado? Já na Reforma, já se começa a falar, né? Só Cristo é um dos 5 dogmas da Reforma, né? E nós temos também, né, Calvino falando muito fortemente sobre isso, né? Calvino ele fala especialmente a respeito da intercessão unicamente por meio de Cristo. Então, nesse ponto, nós encontramos aqui, né, os calvinistas, que nós discordamos deles em vários aspectos, mas levantando também um aspecto do santuário celestial, levantando esse altar de incenso do santuário celestial. E nós temos na parte interior do véu, né, na parte do Santíssimo, a lei de Deus que foi quebrada, que foi substituída, né, o sábado foi substituído pelo domingo, aspectos lá como a idolatria foram retirados da lei, tudo isso feito pela igreja, e aí Deus chamou então um povo, os adventistas do sétimo dia, para restaurar esses aspectos que foram quebrados lá no passado. Então nós hoje pregamos a validade da lei de Deus, nós pregamos
a validade da volta de Cristo, porque ali era onde estava a glória do Senhor, quando nós seremos glorificados e viveremos plenamente na presença de Deus. Então perceba que os aspectos que nós restauramos hoje, nós somos apenas parte de um grupo muito maior, nós somos parte apenas de um povo muito maior, de pessoas que fizeram um trabalho muito maior anterior a nós. Nós fomos chamados por Deus apenas para concluir essa obra, apenas para fazer um trabalho de conclusão, vindo aí nos ombros de gigantes que nos antecederam. Então, quando eu olho para esses aspectos do santuário, né, que tratam de tudo isso, que tratam de como nós vamos finalmente descansar na presença de Deus com todo o santuário restaurado, eu vejo que nós somos apenas um pontinho nessa história que é muito maior do que nós. Então nós temos sim, o sábado ele tem hoje sim uma função especial para distinguir aqueles que realmente seguem as leis de Deus e não somente as tradições de igreja ou tradições que foram impostas ao longo da história, mas o sábado é apenas um ponto nesse papel todo de restauração que Deus utilizou no passado. Eu espero que a minha participação tenha sido útil para você. Espero também que você tenha gostado e espero que você tenha aí deixado já o seu like, a sua participação. E nós ainda não terminamos, nós sempre terminamos com uma oração e falamos um pouquinho também daquelas perguntas lá de sexta-feira, né? O que eu poderia trazer aqui a respeito da pergunta de sexta-feira que nós ainda não falamos? Por exemplo, a primeira pergunta: por que o sábado prefigura e dá uma amostra do descanso celestial de Deus para o seu povo? Como eu disse lá, né, o sábado é um sinal de dependência total. É aquele dia que nós não precisamos fazer e nem podemos fazer obras para ganhar o nosso próprio sustento, mas Deus nos sustenta apesar de. Né? Então isso mostra a fé. Né? Quem guarda o sábado está demonstrando a fé, está demonstrando que deseja ser completamente dependente de Deus, porque na eternidade será assim. Nós vamos comer à mesa de Deus, nós vamos nos servir daquilo que Deus nos supre, né? A pergunta número 2, a expiação é reconciliação e indica caminho de volta a Deus. Lê Romanos 5:11, né, que fala lá de Jesus, né, reconciliando nós com o mundo, né, no caso nós, com Deus, né? Se alguém perguntasse o que significa ser reconciliado com Deus e que diferença essa reconciliação fez na sua vida, o que você responderia? Isso aqui é uma pergunta pessoal, né? Cada pessoa pode responder, mas eu posso dizer que o fato de que eu sou reconciliado com Deus significa que eu sou aceito na presença de Deus e, portanto, sou aceito no descanso celestial que Ele prometeu através da sua palavra, né? No descanso futuro que nós aguardamos. Pergunta número 3, como evitar ser especialista em coisas secundárias? É o que nós falamos, né? Nós temos que entender sobre o que o texto está falando para que a gente não fique apegado a coisas que são menores, né? Às vezes nós ficamos muito apegados na igreja, aqueles formalismos, né? Sempre foi assim, sempre a plataforma entrou, sempre houve isso, sempre houve aquilo, e às vezes nós nos perdemos de coisas que são maiores, como por exemplo as pessoas. Né? Às vezes nós, por causa de uma forma, por causa de um formalismo, nós nos esquecemos de atender a um irmão, de estender a mão a um irmão. Né? Pergunta número 4. Reflita sobre os erros e a falta de fé dos filhos de Israel no deserto. Embora seus desafios fossem diferentes dos nossos, quais princípios existem em comum? Podemos ser confrontados com os mesmos desafios que eles tiveram? Como podemos aprender com os erros deles? Nós podemos aprender com os erros deles a partir do momento que nós olhamos pela nossa própria história. Nós também fomos resgatados da escravidão desse mundo. Nós também temos sido sustentados por Deus. Você vê que no meio dessa pandemia toda, nós estamos aqui firmes, apesar das tristezas, apesar das perdas que tivemos. Nós estamos aqui sendo sustentados pelo Senhor e com fé de que Ele brevemente voltará para nos buscar. Né? Então que quando nós tivermos dúvida, quando nós tivermos aí desafios a enfrentar, que possamos nos lembrar do passado. Né? É uma frase de Ellen White que diz assim:
não temos a temer, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem cuidado de nós no passado. Então que essa seja a nossa lembrança, né? Como Deus nos cuidou no passado, como Ele tem sido bondoso conosco, para que no futuro possamos continuar firmes e crendo na presença do Senhor. Eu termino aqui então a minha participação, mas antes eu gostaria de convidar você novamente a orar para que possamos juntos pedir a Deus que grave essas verdades no nosso coração. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pelo descanso que o Senhor nos oferece em Cristo, quando descansamos das nossas tentativas de salvação pelas nossas próprias obras e entramos no descanso que é Cristo Jesus, que nos salva, que nos liberta, que paga todos os nossos pecados. Mais uma vez eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito e que principalmente que o Senhor nos capacite para que possamos descansar no Senhor, não só agora, mas na eternidade, quando Jesus Cristo vier nos buscar. Salva não só a nós, como os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas com quem nós nos relacionamos todos os dias. É o que nós te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Bom, pessoal, termina aqui. Valeu, Marcos. Foi um formato um pouco diferente, né? O Marcos aí trouxe para nós aí na ponta da linha dos últimos dias também as perguntas para discussão, já encerrou com uma oração. E nos vemos então, pessoal, na 12ª lição, no 12º vídeo, que tem como tema o profeta inquieto. Se cuidem, pessoal, por favor, a pandemia ainda não terminou, estamos ainda em estado pandêmico, né? Então, se cuidem. Nos vemos então. Até lá. Tchau, tchau.